Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Bihat Hashem, e hoje, iniciando a aula de número 7. Essa é a penúltima aula dessa disciplina. Como nós falamos anteriormente, essa disciplina tem um total de 8 aulas. Sim, total de 8 aulas. E daqui estamos iniciando, então, nossa aula de número 7. Conforme nós estamos vendo desde o início, como nos relacionarmos com o Criador. Vimos que nesse relacionamento com o Criador, é importante que você esteja reconhecendo o Criador. Depois, é importante também que você esteja reconhecendo a unidade dele, que ele é uno e único. Vimos também que é importante temermos a Deus, amarmos a Deus, e também que devemos honrar o nome de Deus, verdade? Devemos honrar, então, o nome de Deus. Na aula de hoje, nós vamos ver um tópico importante. Por quê? Porque agora nós estamos falando sobre honrar os pais, honrar os estudiosos, os sábios de Torá, honrar os nossos professores. E a pergunta é, mas o que tem a ver honrar os pais, os professores, os mestres? O que isso tem a ver em si com honrar o nome de Deus? Tem muito a ver. Principalmente por quê? Porque a vida humana, ela começa através de um encontro de três agentes, vamos dizer assim. O pai, a mãe e quem? E Deus. Isso. O pai, ele ajuda a gerar o feto. A mãe, ela tem um útero, o feto. E Deus, ele dá a alma, não é verdade? Então, a partir disso, nós vemos que desrespeitar os pais, desrespeitar aqueles que são mais velhos do que nós, é desrespeitar o próprio Criador. Sim, desrespeitar os nossos pais, os nossos idosos, e desrespeitar os nossos professores, os nossos mestres, desrespeitar aquelas pessoas que têm que receber honra, é desrespeitar o próprio Criador. Logo, uma pessoa que desrespeita aquelas autoridades que Deus constituiu sobre nós, está desrespeitando o próprio Criador. Quando eu falo autoridade, eu estou falando de qual autoridade? Eu estou falando da célula máter da sociedade, ou seja, a família. A família, ela tem que ser honrada. As pessoas têm que respeitar a família. As pessoas têm que amar seus familiares. As pessoas têm que ser pessoas que realmente estejam dando toda a atenção, carinho ao papai, à mamãe, e deve principalmente estar honrando eles. Até após a morte é preciso honrar os pais. Vamos ver, então, isso. O Dr. Arnold Stein, então, listou essa ramificação, que é a 7ª ramificação, no livro The Seven Laws of Noah. Ele colocou que devemos honrar os estudiosos, os sábios de Torá, respeitar os nossos professores e ainda respeitar os idosos, incluindo também honrar os pais. Então, daqui, nós aprendemos que está lá em Levítico 19:32, você deve se levantar diante de uma pessoa idosa e respeitar um sábio. Então, daqui nós aprendemos que devemos respeitar os verdadeiros estudiosos de Torá, tratá-los com honra. Isso inclui também os rabinos com grande erudição de Torá, professores de Torá e até mesmo não-judeus idosos que não conhecem a Torá. Em virtude de quê? Em virtude da sua grande experiência de vida. Muitas vezes as pessoas que já têm um certo tempo de experiência da vida já passaram por muitas coisas que nós não passamos ainda. E eles sabem nos orientar e instruir da forma correta, porque eles têm o tempo a favor deles. Agora, é preciso, é claro, humildade para lidar com isso tudo. É preciso humildade para deixar ser orientado, para deixar ser instruído, para ouvir realmente aquilo que é de um valor muito importante para nós, que são os conselhos dessa experiência. Então, o Sefer Hinur, número 257, ele vai dizer o seguinte, que honrar os sábios e se levantar diante deles, como é afirmado em Levítico 19:32, antes que um ancião se levante, e Onkelos traduziu como diante daquele que entende a Torá elevar-se
e dignificar o rosto dos idosos. Aqui. Então, daqui que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós devemos honrar os nossos sábios. Sim, devemos honrar os nossos sábios, aqueles que nos trazem as orientações. No geral, esse papel hoje é ocupado pelos rabinos, rabaninhos. Rabinos são aqueles que devotam a vida deles e tempo para que possa nos orientar, nos instruir. É claro, quando eu estou falando dos rabinos também, eu estou falando também daqueles que são liderados pelos rabinos, ou seja, os emissários que estão diretamente conectados com esse rabino e que reproduzem os ensinamentos e as instruções dos nossos rabinos, também eles devem ser honrados, ok? É muito importante aqui também levar em consideração aquele que, apesar de não ser um rabino, e apesar de não ser um sábio, mas é uma pessoa idosa. Essa pessoa idosa, ela também deve ser honrada, ok? É muito importante que você esteja honrando essa pessoa idosa. Quando eu falo em honra, o que eu quero dizer? O que é honra, afinal de contas? Honra é tudo aquilo que você dá de uma forma de reconhecimento a alguém. Isso é honra. A honra inclui, por exemplo, você mostrar sua devoção, seu respeito, a prover para que eles estejam sendo honrados. Por exemplo, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é prover o alimento, é prover para os nossos pais também os medicamentos, é prover para os nossos pais também um ambiente seguro na velhice deles, é prover para eles aquilo que é necessário para que eles tenha dignidade, né, nesses momentos finais da vida deles. O Tratado Kiddushin, página 32b, vai dizer o seguinte, que os Rahamim, os sábios de bendita memória, explicaram, lá no Tratado Kiddushin, página 32b, que um zaquem, ou seja, um ancião, é apenas aquele que adquiriu Shekinah, sabedoria. E a razão pela qual o versículo expressa o sábio com a linguagem de idosos é que o jovem sábio viu com sua sabedoria aquilo que o idoso viu em seus muitos anos. Então, de acordo com o Tratado Kiddushin, existem duas formas de sabedoria. Aquela sabedoria que ela é uma sabedoria adquirida, essa sabedoria é a sabedoria do conhecimento, do estudo, da leitura. Você vai, busca conhecimento, busca orientação, e vai aprendendo e você vai adquirindo sabedoria, correto? Correto. Só que existe um outro tipo de sabedoria, que é a Shekinah. Esse tipo de sabedoria aqui é a sabedoria da experiência, aquilo que se adquire com muitos anos vividos, com bastante aprendizado prático mesmo. Mesmo que a pessoa nunca estudou teoricamente, não conhece muito os livros sagrados, mas ela vive uma vida respeitosamente, é uma pessoa que você pode confiar, é uma pessoa que realmente passou por muitos testes e provas durante a vida e conseguiu, com isso tudo, chegar à velhice. Nem todo mundo chega à velhice, não é verdade? Então, quer dizer, se alguém chegou naquela velhice, realmente tem que se dar um reconhecimento correto sobre este caso. O Rambam Mishneh Torah, Talmud Torah, capítulo 6, alahá número 9, ele vai dizer o seguinte, que até mesmo o idoso não judeu deve ser tratado com palavra de respeito e uma mão deve ser estendida para apoiá-lo, como Levítico 19:32 declara, levante-se diante de um homem de cabelos brancos. Todo homem de cabelos brancos, então, está incluído aqui. Então, daqui nós aprendemos o quê? Aprendemos que nós devemos demonstrar respeito por aqueles que têm mais idade do que nós. Devemos tratá-los com honra mesmo. Né? É correto, e ainda bem que as constituições reconhecem isso hoje, reconhecem que os idosos eles merecem ter certa preferência em tal e tal lugar, eles merecem ser tratados com honra, eles merecem ser tratados com real dignidade, de verdade, e devemos reconhecer isso. Por quê? Porque um dia nós estaremos no lugar deles. E um dia, quando estivermos lá, receberemos aquilo que proporcionamos para eles. O que eu proporciono, eu receberei isso de volta.
Então, alguns exemplos aqui citados, né? Honrar os idosos, ou seja, para sempre se levantar na presença de um ancião, sempre chamar o idoso com o pronome de tratamento como uma forma de respeito, honrar os ensinamentos dos nossos rabinos, né? E sempre tratar os com reverência, e sempre tratar os idosos, então, com reverência. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo, ok? São 8h16 até 8h21. Eu estarei respondendo as perguntas. Estão conosco aqui hoje a Jacilene, Walter Daniel, Valdeli e Tereza Jacinto. Quem tiver alguma pergunta, é só digitar aí. Bem, então, pessoal, tem alguns dados que nos ajudam a entender melhor o nosso quadro hoje no Brasil e como que nós devemos melhorar as nossas relações de respeito
aos mais velhos. Olha só, no Brasil, entre 2020 e 2023, foram registradas 408.395 denúncias de violência contra idosos. Em 2023, o aumento foi de 50 mil denúncias em relação a 2022. A região Sudeste foi a mais registradora de denúncias, com 53% dos casos. A região Nordeste foi a terceira maior registradora de denúncias, com 19,9% dos casos. Os principais tipos de violência identificados são negligência, violência psicológica e abuso financeiro. A negligência é caracterizada pela falta de cuidado, alimento, atendimento, higiene, limpeza e medicamentos. As mulheres são a maioria das vítimas. No período de 2020 a 2023, o sexo feminino respondeu por mais de 67% das denúncias notificadas. Pessoas de 80 anos ou mais são as mais vulneráveis em termos de problemas físicos. Denúncias de violências podem ser feitas pelo Disque 100, né, como você sabe, e se você quiser um menu também pode estar registrando essa denúncia, o anonimato ele é garantido. Então, essa foi a nossa aula de hoje, número 7. Amanhã nós teremos a aula número 8. Amanhã, 8 horas da noite, aula de número 8, ok? Lembrando que hoje nós aprendemos sobre o quê? Sobre a sétima ramificação listada pelo Dr. Harry Lichtenstein, no livro Dessa Laws of Noah, sobre honrar os estudiosos, os sábios de Torá, respeitar nossos professores e ainda respeitar os idosos. Levítico 19:32 está escrito: você deve se levantar diante de uma pessoa idosa e respeitar um sábio. Aqui nós aprendemos a respeitar os verdadeiros estudiosos de Torá e tratá-los com honra. Isso inclui rabinos com grande erudição de Torá, professores de Torá e até mesmo não-judeus idosos que não conhecem a Torá em virtude de sua experiência de vida. De acordo com o Sefer Hinur 257, é apresentado que honrar os sábios, se levantar diante deles, como é afirmado, diante de um ancião se levante, como Onkelos traduziu, diante daquele que entende a Torá elevar-se. O Tratado Kedushim também foi apresentado como uma fonte, na página 32b, e o Rambano Mishneh Torá Talmud Torá, capítulo 6, alahá número 9. Aqui citamos alguns exemplos, como honrar os idosos, para se levantar na presença de tal pessoa, sempre chamar um idoso com pronome de tratamento como forma de respeito, honrar os ensinamentos de nossos sábios, de nossos rabinos, e sempre tratar os idosos com reverência e respeito, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com você, que achei que possa dar muitas bênçãos, uma ótima noite, bons sonhos, shalom, shalom a todos.